O Ancelotti deve ter pensado duas coisas. Primeiro, por que que o Garro não entrou logo de titular? Nem que fosse para jogar o primeiro tempo, depois saía, né? Já que a gente só tem ele. E outra coisa, acho que ele pensou, cara, era melhor estar tomando 5-0 do Barcelona do que ver nesse jogo do Corinthians. Bora aqui ver a repercussão. Tô um pouco rouco, tá? Por isso que eu tava gravando nos últimos dias. Bem ruim aqui. E, enfim, mas vamos lá. Bora para um resumo aqui. Tá bom, do Belin, que eu sempre gosto, que ele faz sempre um resumo bacana. E a gente vai pra sequência, vamos lá. O Corinthians foi tão ruim que o Ancelotti desistiu e foi embora no meio da partida. Fim de jogo e o Corinthians empata em 0-0 dentro de casa contra a equipe do Vitória. E novamente com o Corinthians fazendo uma partida patética. O Corinthians não jogou nada. No primeiro tempo o Corinthians até conseguiu criar algumas poucas chances. Memphis Depay era o melhor da partida no primeiro tempo. O problema é que ele criava para o pseudo jogador Thales Trágico, que é patético dentro de campo. Quando num cisque toca pra trás, ele perde gol a rodo. Um cemitério de jogadas. E criava também para o hipotético jogador Hector Hernandes, que é um a menos dentro de campo. No segundo tempo, o Rodrigo Garro entrou no jogo e melhorou um pouco o jogo do Corinthians. Só que aí entrou o Romero, o Dorival tirou o Memphis e o resultado final foi esse. Na minha opinião, de novo, o Dorival errou tudo que tentou nessa partida. Cara, não faz sentido jogar com 3 volantes dentro de casa contra o então 17º colocado do campeonato. E eu vou além, o Corinthians só não perdeu o jogo graças a Hugo Souza, que fez pelo menos uns 2 milagres na partida. A falta que o Yuri Alberto também faz pra essa equipe é impressionante. E, gente, vocês vão me desculpar, mas a gente tá falando do Corinthians. A gente tem que cobrar mais, não dá pra aceitar um empate em 0-0 contra o Vitória dentro de casa. Mais um jogo muito ruim do professor Dorival Júnior. O jogo do Corinthians... Essa de não aceitar esse tipo de jogo, eu tinha falado isso uma vez, que não que a torcida do Flamengo seja exemplo de nada não, tá? Mas se tem uma coisa que eles fazem de certo, porque não fazem tudo errado, né? A torcida do Flamengo é tudo que não presta. Mas tem uma coisa que eles fazem certo, que é cobrar o time deles bom desempenho. Mesmo que ganhem por 1-0, 2-0 ali, se não jogar bem, eles vão reclamar. É lógico que é uma torcida modinha, uma torcida mal acostumada, que tem muito mau exemplo a dar. A torcida do Corinthians dá um banho. Isso daí não tem dúvida. Mas nesse sentido de cobrar resultado mais desempenho, a torcida do Corinthians começar a fazer, cara. Ela tem que começar a fazer isso daí. Tá bom? E aí quando só, por exemplo, o jogo do Corinthians fraco, o Corinthians vai lá ganhar de 1-0 contra o time fraco dentro de casa, muitas vezes aconteceu. A torcida vai lá e aplaude. Certo? Jogando nada, mas ganha. Ah, porque é sofrido, porque Corinthians é sofrido. Os caras se acostumam com pouco. O torcedor do Corinthians se acostuma com pouco e faz os jogadores do Corinthians relaxarem com pouco. E aí o time vai só descendo o nível, cada vez mais. E esse time tinha que jogar muito mais bola. Tem esse momento aqui que o Ancelotti viu tirando ali o que ele viu do Garro, né? Que com certeza ele ficou pensando, meu Deus, se eu pudesse convocar ele, eu convocava. Nesse momento aqui, foi exatamente o momento em que acho que o Bidon trombou com o Bidu, na lateral esquerda. De jeito. E vai embora! Acabou a paciência! Já viu o que tinha que ver. É, né? Até para não pegar aquele tumulto. Ganhar do Corinthians, tá levando. A Fiel pode ficar tranquilo que ele tá levando. Mas foi exatamente depois do lance que os dois trombam, cara. Sendo um lance bizarro, ridículo, total. Bora ver o que o Ronaldão falou aqui. Mais uma vez o time perdido dentro de campo. Só que das últimas vezes o que a gente viu foi um pouco mais de garra. E a garra veio da torcida. A garra veio mais uma vez de 44 mil pessoas empurrando. Mas empurrando um time cansado. O time do Corinthians está cansado. Vamos ver se agora nessa parada o Dorival venha trabalhar. Departamento físico venha trabalhar. Departamento médico venha trabalhar. E todo mundo preocupado com o presidente aí, essa coisa toda. Eu tô preocupado com esse time aí. Nossa, que time ruim que é o Corinthians, velho. Tem que melhorar e melhorar muito, mas muito. E aí, exatamente, o time do Corinthians é ruim. Mas eu não acho que os jogadores são ruins. É até um pouco contraditório. Eu vou repetir aqui porque eu sei que isso incomoda muita gente quando eu falo. Mas eu não tenho problema com isso não, ok? O time do Corinthians piorou brutalmente com a troca de técnico. Brutalmente. Piorou muito. E o erro
Talvez, vamos lá, vamos dar um pouco o braço a torcer. Talvez, se fosse o momento de trocar o Ramon Dias, ok. Agora, por um técnico melhor, pô. Um técnico claramente melhor. É complicado você trocar o Ramon Dias pelo Dorival Júnior e cobrar melhora do time do Corinthians. A gente vai esperar, a gente torce para que o Dorival extraia alguma coisa diferente desse time. Mas aparentemente ele está muito perdido. E está deixando os jogadores e, consequentemente, a torcida perdida. A torcida não tem perspectiva de nada com esse time, cara. Aí aqui, ó, depois do jogo, os jogadores são vaiados e ainda aplaudir a torcida. Perfeito, é isso aí. Foram aplaudir, ó. Ficaram até constrangidos, cara. O Romero teve que puxar aqui pra aplaudir mesmo assim. Pois é, bastante vaia aqui, cânticos também contra os jogadores. Aí tivemos aqui alguns lances do Thales Magno, que eu quase chamo de Thales Trágico. Eu não acho ele ruim, não. Mas ele está ruim, né? Sabe por que eu falo isso? Porque ele não é ruim? Eu acho que ele é um jogador meio Luan, tá? Sei lá, fica ali no mundo da lua. Preguiçoso pra jogar. Esse passe do Garro foi um dos passes, né? Que o Garro deixou aqui, jogadores do Corinthians livre. Teve essa cobrança de falta também do Garro. Torci pelos 45 pontos e pronto, o time não fazia o gol do Vitória, que tinha tomado gol em todos os jogos. Caraca, eu não sabia dessa informação, não. Dorival Júnior vai cair em menos de 20 jogos. É aquela coisa, eu sempre falo, vamos cobrar os jogadores, porque esses caras merecem ser cobrados, tá? Vamos aliviar pra eles não, ficar só pressionando o técnico, não. Tem uma coisa que é complicado. O Dorival, ele tirou, até o momento, o que era bom no Corinthians, que era o ataque. O ataque do Corinthians era produtivo. O Corinthians costumava fazer gols. O defeito do Corinthians qual era? A zaga. E agora passa a ser o time todo. O time todo, não tem conexão. Nada com nada. Não tem saída de bola com qualidade, trocando passes. Não tem nada. Você pode falar assim, pô, mas hoje sofreu muito pouco, né? Durante boa parte do jogo e tal, tá sofrendo pouco. Porque tá jogando com um time fraco. Quando eu pego um Huracan fora de casa, dá jeito de perder. Entendeu? O time titular. Não é mole não, tem que ser um problema no Coringão. Eu acho que a torcida também tá meio perdida, sem saber pra onde apontar. Eles não sabem as ruas inocentaram Ramon e Emiliano. Eu acho que faz tempo que já foram inocentados, mas tem muita gente que nunca vai admitir que exageraram, sabe? Ou então, tipo assim, vamos segurar um pouco a onda aqui, vamos ver se realmente o problema é só a comissão técnica, ou se está acontecendo alguma coisa, tá tendo biquinho dos jogadores. Porque quando o jogador começa a se manifestar em relação à comissão técnica, você começa a desconfiar. Sempre que vem um jogador reclamando do esquema, porque o esquema aí, o esquema aqui, o time não tá ganhando, não tá indo bem. Mas antes estava do mesmo jeito e o time estava jogando bem. O esquema não mudou quase nada e o time estava jogando bem antes, agora não tá jogando nada. A culpa é do treinador. É complicado. Dorival está perdido. A verdade é essa. Ele tentou hoje fazer o básico, que era colocar o time naquele padrão que tinha, né? Só que mesmo assim, cara, vou já buscar aqui a escalação. Antes, deixa eu só ver isso aqui, ó. Possível baixa, Ranieri sente dor na coxa e vira preocupação para o departamento médico. O volante Ranieri precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida. Papapá. O jogador sentiu a coxa esquerda e deixou o campo aos 28 minutos, sendo imediatamente atendido pelos médicos, tá bom? Bora ver aqui a escalação do Corinthians, cara. Pra gente poder dar uma ausência. O Corinthians confirma. Aqui foi confirmado, né? A lesão do Carrilho, por isso que ele não jogou. Mais essa ainda, né? Aqui, ó. Escalação. Hugo Souza, Matheusinho, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Maicon. Isso aqui, cara. Você pode
Você pode dizer, o técnico está testando, ele está testando o Michael, ele está dando uma chance. Mas é aquela coisa que a gente cansa de ouvir. Muitas pessoas falando sobre isso. E ultimamente a gente vê bastante o Cross falando sobre isso, né? Que é que o Dorival parece que está tentando mudar o perfil de sei fazer bem o feijão com arroz, o básico. E vou inventar que o Maicon é jogador de futebol, vou inventar que o Félix Torres é lateral direito, vou inventar que o Ranieri é jogador que vai ter qualidade de sair quando não tiver o Carrilho, qualidade com a bola no pé para arrancar por aqui. Ele está tentando inventar, simplesmente, basicamente isso. Uma coisa que eu não entendo, Thales Magno nessa fase toda. Eu te pergunto, o Kaique, ele é pior do que o Thales Magno nesse momento? Eu acho que não, cara. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza. No mínimo, o Kaique vai jogar mais leve, com o apoio da torcida. No mínimo. O Thales Magno já tá com a birra da torcida. Você coloca ele nessa escalação aqui, em que você não tem criação. Por mais que tenha o Breno Bidon, que deveria ser esse jogador, a gente está vendo que não é. Não está sendo. Esse meio articulador, meio campo, tá. A tentativa dele até que foi interessante de manter ele praticamente um falso 9 com o Memphis Depay e o Hector Hernandes jogando pelos lados, mas o Hector Hernandes é um centroavante. Só que é um centroavante ruim. Aí você pega um centroavante que é ruim e coloca como um ponta direita. Isso não vai funcionar. Tá bom? Então você tendo aqui... Cara, teve várias opções, tá? O Guinegão podia ter testado, enfim, mas o Kaique seria o mais óbvio. Tá? E assim, eu não acho que é pior você ter um Romero em campo do que ter um Hector Hernandes. Eu não acho que é pior. Eu acho que é melhor você ter um Romero do que o Hector. O Romero, ele produz muito mais pro time do Corinthians. Ou então o Hector produz muito menos que o Romero, né? E o Anhilleri na reserva pro Bidu. Eu não consigo nem contestar muito, porque o Hector tá jogando... O Anhilleri não tá jogando nada ultimamente. Mas eu acho que ele é melhor que o Bidu. E aí, se você tem o Garro no time, e você vai colocar ele... tem uma limitação ali só pra jogar meio tempo. Meio tempo. Pode jogar ali ou primeiro ou segundo tempo. Até pode jogar 45 minutos, mas... Meu irmão, coloca no começo do jogo, cara. É sempre a mesma coisa. Os técnicos parece que pensam iguais, velho. A maioria deles. Coloca logo pra jogar. Depois você tira. Aí você fala, mas ele vai pegar no segundo tempo outro time cansado. Mas o Corinthians também vai estar cansado. Então ele vai ter que jogar muito mais, fisicamente também, no segundo tempo. Então não adianta nada você poupar o jogador pra jogar só o segundo tempo. Poder colocar logo de começo do jogo. O time tá ali até motivado, embalado e tal. Mas não, tá aí. A pior escalação é sempre a próxima. Foi o primeiro comentário que eu vi mesmo. Depois saiu a escalação. Dorival já pode sair, porque Pedro Dorival pede uma briga contra a torcida, insistindo com o Maicon. Pois é, essa insistência com o Maicon não dá pra entender. Até mesmo se tivesse colocado o Rian, a torcida não teria pegado no pé. Ou o Martinez, né? Coloca o Martinez aqui, ó. Bota o Ranieri aqui. Faz que nem tava sendo feito no momento, tava até bom, cara. Com o Ramon naquele tempo, em que ele tava deslocando o Martinez, e o Martinez melhorou muito. Tirou o Martinez do primeiro volante aqui e colocou de segundo. E o Martinez começou a jogar bem. Lembra que o Martinez errava demais saída de bola? E fazia muita faltinha besta na entrada da área? Pois é. Depois ele parou com isso e começou a jogar muito bem. Começou a virar até xodó da torcida. Aí você pega e bota o Ranieri, que não tem qualidade técnica para jogar com a bola no pé. Eu sei que ele é um jogador, mas ele não tem essa qualidade. E o Coronado no banco o jogo todo, sabe? Cara, não dá pra entender. Não dá pra entender. Beleza, não vou colocar o Garro de início. Meu irmão, deixa de ser burro. Filho de uma... Coloca o Coronado, velho. Mas não. Eu acho que o Dorival realmente
tá tentando fazer alguma coisa na cabeça dele ali que vai ser muito genial. E vai todo mundo, no final das contas, pedir desculpas ao Dorival. Só pode ser isso. Eu torço para que seja isso. Eu torço para que no final do campeonato a gente esteja... Dorival, 1000 desculpas. Você realmente é um gênio. Não é um gênio com J, né? É com G mesmo. O que vocês acham desse jogo aí do Corinthians? Tá cada vez mais difícil, né, pessoal? Esse jogo do Corinthians, cada vez mais difícil, cara. Cada vez mais complicado. Comenta aí a sua opinião, deixa seu like. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.